Graça e paz, irmãos. O apóstolo Heber Rodrigues está ministrando um seminário no Rio de Janeiro, mas a pastoreou lá. Pediu para estar compartilhando a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Daniel. Choralabaquita, ralabacanta, rabarabara, surucarabara. Ezequiel, Daniel capítulo 2. Quero falar sobre a graça de Deus com vocês nessa noite, em nome de Jesus. Fui exortado ali para falar só sobre a graça, que não pode falar sobre a lei. Ai, mas eu creio que vai abençoar nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Vamos, Daniel capítulo 2, em alto. Daniel capítulo 2, verso de número 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. Seu espírito se perturbou e passou-lhe o sonho. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dizei o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados e as vossas casas serão feitos monturo. Verso de número 6. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declare-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho aos seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e diz: bem percebo que queres ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma sentença será a vossa. Pois combinaste palavras mentirosas e perversas para proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhança coisa alguma de mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo... O capítulo é muito grande, mas eu queria poder ler ele todo com vocês para a gente entender. Tem uma paciência, nós vamos continuar lendo, para a gente entender o que Deus quer falar conosco aqui. Amém? Eu sei que muitos irmãos já conhecem esse texto, essa passagem, mas lendo aqui nós vamos ter uma compreensão melhor do que Deus quer falar conosco. Saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Daniel era um jovem que tinha sido trazido,
lá de Israel, cativo. O rei Nabucodonosor foi em Israel, sitiou Israel, tomou posse de Jerusalém e levou alguns cativos. Está muito abafado aqui, Samuel. Abre só um pouquinho, tá? Alguns jovens cativos, e Daniel estava no meio desses jovens. Ele e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amém, obrigado. Vamos continuar, verso 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandamento do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo, o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Enfim, Daniel então foi lá falar para o rei: olha, não precisa matar os sábios, não precisa fazer isso. Eu vou te contar o sonho e a interpretação deste sonho. Caso possível de, até os próprios magos sábios disse: olha, o que você está pedindo, rei, homem nenhum consegue fazer, sábio nenhum consegue saber o sonho que você teve e te dar a interpretação. Conta-nos o sonho. Já com José foi diferente. José foi até Faraó, Faraó contou o sonho para José e José revelou o sonho para Faraó. Só que nesse caso o sonho, o rei não sabia nenhum sonho e não sabia a interpretação, e aquilo inquietou o seu espírito, inquietou o seu coração. Só que estava ali Daniel junto com os escravos, e Daniel resolveu orar com seus companheiros: vamos obter a revelação desse sonho. Nós servimos um Deus que revela todas as coisas, um Deus que sabe todas as coisas. Vamos obter dele essa resposta. E até onde a gente leu aqui, e foi assim, Deus deu o sonho. Só que o que Deus fez, querido, com a interpretação e o sonho, foi algo profético, foi algo que Deus revelou para Nabucodonosor, mas revelou para Daniel algo que aconteceria no futuro. Se você ler o texto, a continuação do capítulo 2, você vai ver que Daniel relata ali o sonho. O sonho do rei foi que ele sonhou com uma estátua. A cabeça da estátua era de ouro. Eu acredito que a maioria aqui já leu esse texto, já estudou escatologia. Na escatologia a gente estuda sobre isso aqui. A estátua era de ouro. E além de falar sobre a estátua, ele deu a interpretação. Daniel deu a interpretação para o rei. Falou: olha, o rei, o que você viu, Deus está revelando para você o que ia acontecer nos últimos dias. Você é a estátua de ouro, você viu uma estátua, a cabeça é de ouro. Verso 32, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro.
quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com palha das eiras no Éstio, e o vento os levou, e neles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Ele falou à estátua: ó rei, você é a cabeça de ouro. O seu reinado é gigantesco. O seu reinado não vai ter outro reinado de reis maior do que o seu. E vai seguir outros reis depois de você. Mas eu quero te dizer, rei, a respeito de uma pedra que foi tirada sem auxílio de homens, sem auxílio da mão do homem. Esta pedra é muito mais poderosa que você, rei Nabucodonosor. E essa pedra que ele está se referindo aqui, querido, não é nada mais, nada menos do que Jesus, do que Cristo, do que a obra completa da cruz do Calvário. Daniel teve essa revelação quantos anos antes de que isso acontecesse. Mas o que eu quero é que você tenha consciência nessa noite, que eu tenha consciência, é que Daniel teve a consciência da obra de Jesus naquela época. Daniel teve a revelação da obra de Jesus pronta na cruz naquela época. E o interessante, querido, que o capítulo 3 começa com o rei Nabucodonosor fazendo uma estátua. E a estátua era de quê? De ouro. Daniel acaba de revelar o sonho para ele e fala: você é a cabeça de ouro da estátua. E aí ele começa o capítulo 3 e faz uma estátua de ouro para que todas as províncias, todas as cidades que ele governava, todas as regiões, viesse ali na Babilônia para adorar a estátua que ele tinha feito, para adorar ao próprio Nabucodonosor. Só que, querido, tinha 3 rapazes que moravam junto com Daniel, que ficou sabendo do sonho e da interpretação do sonho. Eu li esse texto, eu relia, e é um texto muito que nos enche de fé, que nos enche de coragem, porque esses 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha porque eles negaram adorar a estátua. Mas, querido, esses dias o Espírito Santo me mostrou por que eles, não foi só porque não adorarás outro Deus, não foi só por causa disso que eles não se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor. O Espírito Santo falou para mim assim: Júnior, eles não se prostraram, eles não adoraram a estátua, porque eles estavam conscientes de que a pedra era que vencia a outra estátua. A pedra, ela vencia todos os reis, todos os reinos, ela vencia todo o poder, ela vencia todo reino que se levantava, querido, que se levantasse ou que ia se levantar, a pedra esmiuçou, venceu. E consciente disso, eles falaram: ó rei, nós não vamos adorar a estátua de ouro, porque nós vimos lá na estátua a pedra esmiuçando o ouro, porque nós adoramos alguém que é maior que você, ó rei Nabucodonosor. Nós adoramos algo maior do que você.
E eles não estavam sendo rebeldes, ó rei, nós não vamos adorar por rebeldia, não, querido, por consciência da graça de Deus, por consciência da obra de Jesus. E eles, em paz, foram para a fornalha. Pode esquentar o tanto que for, rei, nada vai mudar o que a pedra fez, nada vai mudar o que Jesus fez. Pode esquentar essa fornalha 7 vezes mais, o rei pode multiplicar, nada vai mudar o que Jesus fez, nada. Consciente disso, eles foram amarrados, eles não relutaram. Pode amarrar os 3. A Bíblia diz que os ajudantes que foi jogar eles na fornalha, eles se queimaram. Mas os 3 foram jogados dentro da fornalha. E de repente o fogo não tem o poder de queimá-los. O fogo não tem poder de queimá-los. Porque, querido, eles conheciam um outro poder maior do que o fogo. E o interessante é que eles tiveram o sonho, essa revelação, que a pedra esmiuçaria tudo. E o interessante, pastor Tiago, que a fé deles manifestou algo que aconteceria no futuro, manifestou naquela hora. No entanto, que Jesus, o próprio Jesus, foi com eles para dentro da fornalha. Jesus, sabe por que Jesus foi para dentro da fornalha? Não foi só por causa deles, foi para manifestar a fé deles. A fé que eles tinham trouxe Jesus para aquele momento. E aquilo não era tão consciente, tão real na vida deles, que Jesus teve, eu vou ter que ir lá, não tem jeito, eu vou ter que ir lá. Porque a sua fé, querido, atrai Jesus. A sua fé atrai Jesus. Você pode, com certeza, você pode estar passando num momento de fornalha, de desafio. O que eu quero te desafiar nessa noite: tenha uma consciência de Jesus, tenha uma consciência da obra feita da cruz, tenha uma consciência da graça, tenha uma consciência de que não é pelo seu esforço, mas é por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Tenha uma consciência no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu casamento, na sua criação dos seus filhos. Tenha uma consciência de Jesus. Você vai olhar para uma situação que você possa estar enfrentando e dizer: não, só isso, só 50 mil negativos, só isso, só esse diagnóstico cancerígeno, só isso. Não, pode esquentar mais aí. Porque, querido, a consciência, você não faz isso, querido. Você não faz isso porque, assim, brincando, com leviandade. Isso é muito sério na sua consciência. Isso é muito real para você. No entanto, o que acontece aqui externamente não influencia você por dentro. E o que você é por dentro se manifesta nessa hora, porque você bate o pé mesmo. Você bate o pé, a sua fé determina. Não vai ser diferente do que você está falando, do que você está crendo. Não vai ser, querido.
Então eles foram jogados na fornalha. E nessa consciência, o rei ficou assim: uai, nós não jogamos 3 atados? Pois eles estão lá no fogo. E tem um lá que é semelhante ao filhos dos deuses. Ele é resplandecente. Irmãos, talvez Deus nunca se revelou a um rei como ele se revelou a Nabucodonosor. Nabucodonosor não deu glória a Deus. Uma certa vez ele estava na sacada do palácio e começou a contemplar todo o seu reino. Era gigante, foi o maior império. Nem o romano foi maior do que o babilônico. E ele foi na sacada e começou a se gloriar: olha, meu reino, olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei, olha o que eu tenho. E a Bíblia diz que foi tirada a consciência de ser humano e ele virou bicho, animal. Ele pastava, foi comer capim. Talvez nenhum rei deu tanto glória a Deus como Nabucodonosor, que depois que voltou à consciência, ele escreve um texto dando glória a Deus, ele engrandecendo a Deus. E ele falou assim: ô Sedraque, Mesaque, sai daí, vem aqui E ele falou assim: agora nós não vamos adorar mais a estátua de ouro, nós vamos adorar o Deus Ananias, Misael e Azarias. Nós não vamos adorar mais a estátua, nós vamos adorar a pedra. Nós vamos adorar a pedra. E aconteceu outro caso. Deixa eu só contar outro aqui para vocês. E a partir desse momento que Daniel revelou o sonho e a interpretação, ele se tornou governador. Depois de Nabucodonosor, como era depois de Faraó era José, depois de Nabucodonosor era Daniel. Hoje eu meditei nessa palavra, tem umas 4 semanas que o Senhor me deu essa palavra. E hoje aqui no culto o Senhor falou para mim: depois que você tem a revelação de Cristo, depois que você tem a revelação da pedra, você começa a governar. Eu lembrei daquele texto, Romanos capítulo 5, versículo 17. Reinar em vida. Mas aí eu ficava me perguntando: mas reinar não é mandar nas pessoas, reinar não é se sobrepor sobre as pessoas. E eu ficava me perguntando: reinar, querido, é você reinar sobre você mesmo, de forma que nenhuma circunstância muda o seu posicionamento, que nenhuma situação muda o seu posicionamento em Deus. Nenhuma notícia, nenhuma má notícia, nenhuma boa notícia não te influencie. Isso é reinar. Paulo falou assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a estar contente. Como é bom ver o irmão contente, sorridente. Quem está alegre, a Bíblia diz: cante louvores. Quem está alegre, cante louvores. A sua alegria não está na circunstância, no saldo da conta, numa boa notícia. A sua alegria está na pedra, na revelação do que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, quando
temos a revelação do que Jesus fez, o quão são amados, aceitos. Querido, você é muito amado. O Senhor manda te falar que Ele deixa as 99 e vai atrás de você. Querido, não é pela sua, me entenda, não é por causa da sua fome de Deus que Deus vem somente. Tem muitas vezes que você não consegue nem buscar a Deus, e você pensa que Deus está tão longe, porque você não orou, porque você não leu a Bíblia aquela semana, aquele dia, e as guerras vêm. O Senhor falou domingo passado aqui para mim: Júnior, é eu que venho te encontrar, cara. Irmãos, isso não é um privilégio de alguns. Ele vem te encontrar. Ele vem. Ele vem. Eu venho te encontrar. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. O bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. O bom pastor não retém a vida, ele dá a vida para as suas ovelhas. Você é ovelha de Jesus. Você é ovelha de Jesus. Você é ovelha, e a responsabilidade de cuidar de você é dele, e ele não se abstém dessa responsabilidade, e nem deixa para outro. E não deixa para outro. Vamos seguir o texto aqui. Vai passando os textos, aí vem a loucura. Não. Aí Daniel capítulo 4 vem a loucura de Nabucodonosor. No capítulo 6, os prefeitos, os sátrapas, os concorrentes de Daniel começam a procurar em Daniel uma falha para acusar ele, para ele perder o governo. Para ele perder o governo, para ele parar de reinar. E aí, eles, na administração dele, eles não acham nada. Pô, esse cara é certinho, esse cara faz as coisas, não estão achando nada. A Bíblia diz que eles foram instigar o rei a dar um decreto que não era para orar, não era para adorar, era para adorar só o rei, prestar culto só a ele. E Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, a sua janela aberta. E a Bíblia diz que o rei fez o decreto, colocou um anel, e o rei e os concorrentes de Daniel foi lá avisar o rei: olha, Daniel não está te obedecendo, ele continua orando.
ele continua adorando, ele continua buscando. O rei gostava tanto de Daniel, cara. Rei, assim como Faraó gostava de José. Vai conversar com essa, só fala sabedoria. Tem uma graça na vida dessa pessoa que você vai conversar com ele. É mel, é vida. Só sai da só vida. Como o rei tinha decretado e não podia voltar atrás, Daniel foi levado para as covas dos leões. Que o rei tinha falado: quem não obedecer vai ser jogado na cova dos leões. Aí eu fico pensando Daniel com aquela consciência da qual nós começamos a falar, aquela consciência do sonho, da pedra que venceu todos os reinos, que por fim essa pedra vai vencer tudo. Caminha para as covas dos leões e é jogado lá junto com os leões. A Bíblia não fala o que Daniel ficou fazendo lá, mas imagine Daniel: obrigado, Deus, porque o Senhor venceu todos os reinos, o Senhor venceu todos os reis, o Senhor tem autoridade de todas as coisas. Obrigado. Obrigado porque o Senhor revelou isso a mim. Eu não sou nada, mas o Senhor revelou isso a mim. E isso está tão grande dentro de mim. Eu sou agradecido, eu sou grato ao Senhor. Obrigado, Deus. E os leões não tocaram nele, querido. Os leões não tocaram em Daniel. Aí no outro dia o rei vai lá, bate lá: o Daniel, seu Deus te livrou. Sim, rei. Sim, ele me livrou, conforme ele sempre vai me livrar. Fique seguro, rei, estou subindo. E a Bíblia diz que Daniel foi colocado de novo no seu cargo de governo. Às vezes você enfrenta a situação que parece que você vai perder o governo, querido. Parece que você vai perder o governo dessa situação, Acalma. O Senhor falou outra coisa comigo aqui na igreja essa semana passada. Davi era um homem guerreiro, pastor Tiago, que havia vencido o leão, havia vencido o urso, havia vencido 200 filisteus, havia vencido primeiro Golias, havia vencido 200 filisteus para casar com a filha do rei. Era um típico de guerreiro. Quantos já viram aquele filme 300 aqui? Ele parece o rei Leônidas. Era um típico de guerreiro. Só que ele enfrentou uma situação que ele não podia usar as armas de guerra. Ele enfrentou uma situação que Deus, de alguma maneira, não permitiu que ele usasse as armas de guerra. Que foi quando Saul queria o matar. Foi quando Saul, ele tocava a harpa para o demônio sair de Saul, e Saul pegava a lança e arremessava contra ele. E a Bíblia diz que ele só se esquivava. Como Davi era um homem guerreiro, se ele pegasse uma espada, ele podia ferir o rei. Ele podia resolver a situação ali naquele momento. No entanto, que depois que o rei pôs no coração mesmo de matar, e Davi teve que fugir, houve duas oportunidades na caverna, e uma outra situação que Davi estava de frente ao rei
Saul para matá-lo, podia matar ele, e ele não matou. O Senhor falou comigo uma coisa muito simples. Ele falou: Júnior, tem situações que você é um guerreiro, você já venceu. Você venceu o leão, você venceu o urso, você foi lá, venceu Golias. A minha graça estava sobre a sua vida, o meu poder estava sobre a sua vida. Mas tem situação na sua vida que é eu que resolvo. Você não pode pôr a mão. Você não pode pôr a mão, você não pode usar a espada, você não pode usar suas armas. Você é combatente, você conhece sobre guerra, você tem habilidade de matar, você tem habilidade de guerreiro, mas você, de certa forma, o Senhor não deixa você agir. Chega um momento, o Senhor falou comigo que é só a minha graça na sua vida, filho. Chega um momento, porque, querido, até nós nos desintoxicar da lei, da justiça própria, nós ser arrancado de maneira poderosa do fazer por merecer, do esforço, nós enfrentamos uma situação que você fala assim: Senhor, eu sei resolver isso, eu posso resolver isso, mas a sua solução, ela não é eterna, ela é temporal. É como que se a situação se resolve ali, mas ela volta lá na frente. O rei Saul não tentou matar ele só uma vez, tentou não sei quantas vezes, e ele chegava na hora, ele se esquivava. Teve um momento que ele cortou o manto de Saul, o coração dele ficou entristecido. Eu agi, não era para agir, e eu agi. E Deus já havia determinado que ia dar o reino para Davi. Porque o que Deus tem para a sua vida, querido, Ele vem e coloca nas suas mãos. Você pode perguntar, pode a sua alma entrar em questionamento, mas está demorando, não acontece. Paulo falou assim, que por causa das revelações que ele teve, foi enviado para ele um espinho na carne, e ele orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho, e Deus não tirou. Mas Deus talvez ensinou para Paulo uma das coisas que hoje nós estamos bebendo sobre a graça de Deus, querido. Ele falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, Deus estava falando para ele: Paulo, é só a minha graça. Paulo, é só a minha graça. Paulo, é só a minha graça. Se apegue na minha graça. Se agarra na minha graça. Júnior, e você pode perguntar assim, seja prático, o que é agarrar na graça de Deus, querido? Paulo falou assim no capítulo 6, talvez é o ápice do ser humano chegar e ele se desmanchar na graça de Deus. Ele falou assim: miserável homem que sou. Talvez no seu fazer, no seu tentar, no seu braço, você talvez ainda não chegou nessa condição. Miserável homem que sou. Porque o que vem depois, Deus falou para Paulo assim: ó, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando você não consegue, embora você é um guerreiro, você tem as armaduras, você tem a habilidade, você tem a espada, mas você, por causa da graça de Deus, você não age. A minha graça te basta.
Fique tranquilo, a minha graça te basta. Fique tranquilo, tranquilo, porque o reinado vai chegar. E chegando, querido, você não vai fazer igual Nabucodonosor, olha o que eu fiz, olha o que eu aconteci. Não, você vai falar: glória a Deus, glória a Deus que revela, glória a Deus que remove reis, estabelece reis, glória a Deus que revela o que está oculto e traz à luz. Porque Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Resiste, não vai. Tem uma resistência de Deus, até o ponto de nós chegarmos e: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo. Só que no próximo versículo ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos garante a vitória. Jesus nos garante a vitória desse lugar de miséria que o homem por si só existe, por si só tem, querido. Aí Paulo falou assim: eu aprendi, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque Deus falou para ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, querido, a graça de Deus, ela é a revelação do que Jesus fez na cruz. Revelação do que Jesus fez na cruz. Querido, nós não somos um povo aqui que estamos conscientes do fazer. Nós estamos bem conscientes do descanso, bem conscientes de receber. O que você vai fazer lá na igreja hoje? Eu vou receber. Ah, mas lá não tem isso, tem. Não, lá nós recebe. Lá nós recebe. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus. Essa palavra simples. Deixa o Espírito Santo revelar a pedra para você. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Sua consciência nunca mais vai ser a mesma, querido. Você vai ver a graça de Deus em todos os lugares, todos os momentos da sua vida. Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Você vai se tornar um consciente de Jesus, consciente de Cristo, consciente do que Jesus fez, ao ponto de manifestar tudo isso em nome de Jesus. Graça e paz, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amanhã tem culto, terça tem culto, quarta tem ceia. Deus abençoe em nome de Jesus.